esse aqui eu coloquei como se fosse um epígrafe e coloquei aqui uma citação direta do autor, nome, sobrenome, nome da publicação, e eu fiz assim. Aqui uma citação indireta, então a gente coloca sempre de acordo, conforme, segundo, essa expressão aqui, sempre expressões assim de apontamento, né? O sobrenome do autor, o ano e a página. Aqui. Acho que aqui é junto. Uma citação direta, que é diferente dessa aqui, que é indireta, ela é feita com formatações. Aqui uma citação direta, então aqui o nome, sobrenome do autor, o ano e a página. No LibreOffice, isso aqui fica assim: formatar, parágrafo, fica antes 4, depois 1,5. Esses zeros aqui não importam, mas na verdade é 4 centímetros, 1,5 e primeira linha 00. Acima do parágrafo 00 e embaixo do parágrafo 1,5 e entre linhas simples. Aí dá um OK. A justificativa justificado, o alinhamento é justificado. OK. Pronto. E nesse caso aqui, a fonte é 10. E todo o texto é Times New Roman. Vamos lá. Isso para fazer a citação direta, que é as palavras do que está escrito no livro. E no caso aqui foi de livro. Uma citação indireta, que foi no caso essa aqui, ó, na década... eu botei aqui conforme, anos 90, conforme li. Aqui é o nome do autor, não tem essa vírgula aqui. O nome do autor, vírgula, o ano da publicação do livro e a página, que está falando sobre essa citação indireta. A citação indireta, na verdade, a gente pode reafirmar uma coisa que está dentro do livro, uma temática, e essa temática tem que ser afirmada por aquilo que está escrito no livro, referendo ao autor da especialidade daquilo que você está abordando. Aqui também, essa aqui do AlphaGo, eu tive que ler 3 páginas para poder fazer essa citação aqui desse livro aqui, do livro de Lee, e o ano, e sendo que aqui ela tem o início, aonde eu comecei a ler para fazer essa citação, e o final para terminar a citação. Então ele tem o início e tem o fim. A formatação ficou a mesma. Justificado o alinhamento 00, primeira linha 1,25, acima do parágrafo 0, embaixo do parágrafo 00.
entre linhas 1,5. Eu vou dar uma olhada aqui porque essa citação ela é indireta, que é diferente da citação direta. Que a citação direta já é diferente aqui, ó. Embaixo do parágrafo ficou 1,5. E tem um recuo, né? São recuos do texto depois do texto. Então, 4 centímetros, 1,5. São totalmente diferentes, e embaixo. E aqui, entre linhas, é simplificado. Vamos analisar aqui. Uma questão também, quando tem duas citações, uma próxima a outra, aqui tem uma citação e aqui tem outra citação. Então aqui tem que ficar um pequeno texto referente a essa segunda citação aqui. A gente vai fazer. E aqui a gente dá a finalização do ponto histórico. A gente finaliza bem dizendo que houve um tempo de inverno, né? Houve um tempo que parou um pouco o aquecimento desse setor tecnológico por um certo período. E aqui é a bibliografia. A bibliografia ela é feita da seguinte forma: primeiro nome, segundo nome, vírgula, ponto, nome do livro e as páginas de referência onde você fez a citação, o início e o fim. No caso aqui eu tenho o livro de inteligência artificial, o nome do livro, e tenho aqui o autor, que é Kai-Fu, e aqui é o sobrenome dele, Li. E aqui eu comecei a fazer citações desse livro aqui, que foi o livro mais que eu li, foi esse. A partir da página 12 até a página 18 eu fui fazendo citações, que são essas citações que estão lá em cima. Aqui é o ano da publicação, então a ordem fica sempre nome dos autores ou do autor, o nome do livro. E aqui uma coisa que bem interessante é, quando é mais de um autor, aqui ficou do mesmo jeito. Primeiro, segundo nome, sobrenome, primeiro nome. Aqui é um autor. Esse aqui é um autor. E aqui também é o primeiro nome e aqui é o segundo nome, sendo que vem invertido. Sempre vem o sobrenome do autor e depois o primeiro nome, observando as vírgulas aqui, pontos também. Então temos aqui o nome do livro e aqui foi a tradução do livro feita por essa tradutora que traduziu esse livro do inglês. E aqui, ó, Rio de Janeiro, a editora provavelmente. E aqui foi a página, né? No caso aqui só teve uma página que eu fiz uma citação desse livro e a gente fez uma citação desse livro aqui nessa página aqui. E aqui é o ano da publicação dessa obra. Pronto, aqui é como fazer a bibliografia. A gente pegou aqui a bibliografia. E a bibliografia, se a gente for analisar aqui, a formatação, ela tá assim, ó, 0000, alinhamento está justificado, pronto. A bibliografia, bem dizer, não tem formatação. Eu fiz em PDF, tem que observar se essa numeração
da página do PDF realmente é a página do livro, conforme o aplicativo que você está usando. No corpo do texto, por exemplo, assim, fica dessa forma aqui o estilo em todo o texto. Cadê todo o texto aqui? Como eu posso citar aqui o texto? Deixa eu ver aqui. Em todo o texto fica assim, ó. Em todo o texto fica 00, 00 e aqui fica primeira linha. A primeira linha fica 1,25 e entre linhas vai ficar 1,5. O texto vai ficar todo o texto justificado. Pronto, é o que deu para entender aqui. No caso, antes de fazer as formatações das citações, tem que fazer isso aqui. Tem que fazer, antes de fazer a formatação das citações, ela tem que ficar assim. Aí depois a gente faz as formatações de citação por citação, conforme eu falei aqui. No LibreOffice é em formatar parágrafo. Então é o que tem toda o acontecimento aqui no LibreOffice. Simplesmente. Para eu deixar o LibreOffice em português, eu tive que baixar um plugin e tive que vir aqui em opções, ferramentas, opções. Depois que baixou o plugin, ele foi automático, mas pode ser que idiomas e posso trocar aqui. Pronto. É o que todo mundo mostra na internet, mas na verdade o LibreOffice ele trabalha com plugins, ele trabalha diferente do Word, que já é pré-instalado as coisas no Windows, mas no Linux não funciona. A gente sabe que usa Linux, não funciona do jeito. A gente tem que instalar por conta própria, não é na unha mesmo do dedo. Então, tipo, aqui eu tive que primeiro atualizar o LibreOffice, tanto que eu estou com 2 LibreOffice no meu sistema, um que é o nativo do sistema e o outro que é um LibreOffice 7.5 Write, escrita, foi esse que veio, e depois, mesmo assim, eu tive que baixar o packet, alguns pacotes de tradução, que é o pacote de tradução português Brasil. Pronto. E aí deu para fazer a formatação conforme a norma da ABNT.